Pensar em exorcismo já é uma coisa bem assustadora. Agora imagina você passar a sua vida sendo atormentada por demônios que só querem ceifar a sua vida. O último exorcismo da Anna Eklund durou nada menos do que 23 dias. E eu digo o último porque ela já tinha passado por um exorcismo quando ela ainda era uma adolescente. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente, já tô arrepiado aqui, tá? Não gostei desse tema. Animado? Não, quem pediu? Ah, não, gente, falar de exorcismo, falar dessas coisas assim, já tô arrepiado. Mas é a Terra do Medo. Eu sei, Não é a gente. terra dos ursinhos fofinhos, é a Terra do Medo. Não é. Mas uma temática no terror que eu fico com muito medo é de possessão. Eu também. Até pra filme de terror, Sim. assim. Eu posso assistir filme de terror de ficção científica, eu adoro, inclusive. Posso assistir slasher, também adoro. Agora, quando é filme de possessão... essas Sobrenatural coisas assim, também assiste. A gente assiste. Sobrenatural, fantasma. mas eu gosto. Eu Sim. tô falando que eu não gosto muito é Possessão de não dá, possessão. gente. Inclusive, tem um filme, acho que de 2016, que é baseado no caso que eu vou contar hoje pra vocês. Não é muito fiel ao caso real, mas tem esse filme. Pergunto se a gente assistiu. Eu não assisti. Já deixa o seu like e vamos pro caso de hoje? A gente vai chamar ela aqui de Anna Eklund, porque o caso é conhecido como O Exorcismo de Anna Eklund. Mas você encontra por aí que o nome verdadeiro dela é Emma Schmidt. Não se tem muita certeza, inclusive, se esse é o nome dela. Por quê? Porque na época, quando foram passar esse caso pra frente, decidiram alterar o nome verdadeiro dela pra ela não ser também perturbada pelas pessoas, pra não irem, ai, deixa eu te fazer uma entrevista com você, ai, como é que foi esse caso, não sei o quê. Pra não perturbarem a menina, alteraram o nome dela. Anna nasceu em 1882 em Marathon, em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Sempre Estados Unidos, né, gente? As coisas ali acontecendo, de possessão, é pra lá. Sempre Estados Unidos. Temos que trazer casos nacionais também. Tem algum caso de exorcismo brasileiro, gente? Se você conhecer algum, comenta aqui embaixo que a gente traz. Ou de outros lugares também. Sim, mas é porque quando é brasileiro tem aquela coisa, acho que dá um medo a mais por ser tão próximo da gente. Quando Por isso que eu tô falando assim, pode ser de outros lugares também, Não gente. precisa ser do Não precisa Brasil. daqui não. A Ana frequentou a escola primária e ela era uma menina, assim, muito devota. Ela era apaixonada pelo catolicismo, ela ia muito à igreja. Há relatos de que a mãe da Ana morreu quando ela era criança ainda, era muito pequenininha, e por conta disso ela passou a viver com o pai dela, que era um homem muito abusivo e bem hostil à religião. Tem algumas versões desse caso, inclusive, que afirmam que o pai da Ana abusou dela, inclusive, só que isso não é confirmado em todas as fontes, não. Mas se tem esse rumor de que ele era abusivo também nesse ponto. No 14º aniversário da Ana, alguma coisa ali mudou. Como eu disse, a Ana sempre foi apaixonada em ir na igreja, gente. Ela ia sempre na igreja, ela era muito católica. Só que, quando ela completou 14 anos, ela não conseguia mais ir na igreja sem ter pensamentos impuros. Quando eu digo pensamentos impuros, ela queria estapear um padre. Ela queria pensar Fazer o quê? estapear um padre, queria xingar o padre. Vinha Meu umas Deus. coisas. Tipo um pensamento intrusivo. Ela botava pra fora. Não botava pra fora, ela Mas ficava. ela tinha todos esses pensamentos. Tinha então. pensamento. Entendi. Ela, quando ela ia receber a comunhão, a hóstiazinha, botava na boca, dava vontade de ela vomitar. Ela tinha aversão à água benta. Tinha água benta lá, não quero. E tinha pensamentos impuros também, de sacanagem, coisas que ela não tinha antes. Isso começou do nada. E esses pensamentos foram aumentando, essas coisas foram aumentando num nível que ela começou a desconfiar que ela tava enlouquecendo. Foi esse caso que você falou, que ela sonhava com um cachorro falando? Eu ouvi falar disso em algumas fontes. Nossa, Gente. velho, nossa. Eu tava pesquisando muito sobre esse caso e tem algumas coisas. Tipo assim, esse caso, você encontra muita informação que, tipo assim, são fontes confiáveis e tem algumas coisas que você fica assim. Meio duvidosas. É porque é um caso antigo É também. um caso bem né? antigo. A maior parte das informações dele são de um livro chamado Vadsatana,
que na verdade não é um livro, eu descobri que é tipo um panfleto de igreja. Era um negócio pequenininho, fininho, que contava a história dela, que foi distribuído pra igreja. Então assim, as informações são meio... Aí, em uma das fontes, eu vi que ela sonhava com gatos e cachorros falando. E o Vitor tinha sonhado na noite anterior, que eu tava pesquisando disso, com a Mirabel, nossa cachorrinha, falando com ele. Ele ficou tão puto comigo que eu falei isso na hora de dormir. Falei assim, moça, não acredita. E eu falei brincando. E ele ficou puto. Era de noite, eu falei, eu não sei por que eu falei pra Sibeli naquela hora, mas eu falei assim, eu sonhei com a Mirabel falando, né? O sonho foi até engraçado, que a Mirabel falou assim, eu posso fugir de vocês, eu só não fujo porque eu não quero. E nisso, aí eu falei com a Sibeli, ela falou assim, você sabia que o caso que eu tô pesquisando, a menina também sonhava, começou assim, o caso de possessão dela, eu falei assim, que bom, agora eu não durmo mais. Vai que eu sonho. Vai que eu tô começando o meu caso de possessão também. É muito cismado, né? É muito cismado. Eu sou, gente, não me fala coisa ruim na hora de dormir. Não dormi. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Voltando agora ao pai da Ana. O pai da Ana, gente... Em todos os relatos, isso é uma coisa comum. Você pode encontrar umas coisas exageradas, umas coisas menos exageradas, mas a certeza é de que ele era um bostão. E ele era um bostão a ponto de, tipo assim, ele blasfemava o tempo inteiro, ele zombava mesmo da fé dos outros. E tinha relatos de que ele tinha uma amante. Essa amante chamava-se Mina. E em alguns lugares diziam até as mais línguas de que eles tinham algum tipo de parentesco, mas isso também não é provado. O que é provado, que realmente aconteceu, é que o Jacob, eu acho que eu nem falei o nome do pai dela, é o Jacob, pra você ver que eu nem me importo tanto com esse homem. Mas ele tinha uma amante, a Mina, e a Mina era conhecida ali pelos vizinhos, pela região, por fazer maldições. A famosa bruxona. Ela fazia feitiços e coisas para atormentar a vida dos outros. E o que se diz é que a Mina, ela amaldiçoou a Ana. Como? Botando ali algumas coisas na comida dela, fazendo alguns feitiços ali para amaldiçoar a Ana, para perturbar a vida da Ana. Em 1912, que foi quando a Ana tava tendo essas questões aí mais de tô com o ranço da igreja, tô querendo dar tapa na cara de padre, essas coisas, o padre Theophilus Hessinger, ele começou a acompanhar o caso da Ana. Quem é esse Theophilus? É uma pessoa muito importante nessa história. Ele era um padre da Alemanha, que aí ele foi para os Estados Unidos. A história dele é muito interessante, gente, mas eu não vou adentrar nessa história aqui não. Mas ele já tinha feito outros exorcismos, e aí ele começou a acompanhar o caso da Ana. Ele foi para essa igreja de Wisconsin e começou a acompanhar de perto o caso dela. E o que ele fez? Fez um exorcismo na jovem Ana, que estava atormentada por demônios. E ela realmente ficou ótima durante um bom tempo. A vida seguiu. O Jacob morreu, o pai da Ana. A Mina morreu. A vida foi seguindo. Dizem até, gente, que no leito da morte do Jacob, do pai da Ana, ele zombou do padre. Ele ficou falando mal do padre enquanto ele estava morrendo. E ele estava zombando de padre. E foi então que, mesmo depois da morte do Jacob, falar Jacob porque é Estados Unidos, deve ser Jacob, né? Mesmo depois da morte do Jacob e da Mina, eles continuaram perturbando a Ana, só que agora é em espírito. Em 1928, a Ana, com já mais de 40 anos, ela voltou a ter esses episódios super extremos de dar vontade de vomitar quando come uma hóstia, não consegue entrar na igreja, tava se sentindo atormentada pelo Jacob e pela Mina, e aí ela foi e pediu ajuda ao reverendo Theophilus lá, que enfim, ela já tinha o conhecimento dele ali, eles já tinham um contato um do outro, e aí o Theophilus, ele pediu ajuda de um reverendo amigo dele para tratar desse caso. Passado, eu não sabia que tinha demorado tanto tempo, né, pra voltar no caso. Então ela conseguiu viver parte da vida normal. Viveu. Ela foi atormentada lá aos 14 anos, em 1912. Teve esse episódio e depois passou esse tempo aí. Então agora que a gente vai entrar nessa questão da possessão, então. Sim, porque ela foi possuída na adolescência, só que quando você pesquisa por esse caso, inclusive, o que mais você acha é informação a partir daqui. Até esse ponto, se fala ali alguma coisa, mas não se tem muita informação, porque o livro Vade Satana, né, esse livreto, ele foca mais, inclusive, nesse exorcismo, o que durou 23 dias.
E a gente vai ver que ele durou 6 meses, na verdade, porque foram 23 dias pausadamente. Aconteceu um pouquinho aqui, pausava. Aconteceu um pouquinho aqui, pausava. E é esse episódio que se tem mais informação. Aí o Theophilus foi e pediu ajuda para um padre amigo dele, o Joseph Steiger. E aí o padre amigo dele topou, falou assim, bora, vamos resolver essa situação. Vamos tirar os demônios de dentro de casa. Salmo 66. Só que o que acontece? Eles levaram ela, porque esse Joseph, ele era padre em outro lugar, em Iowa. Difícil de falar. Esse Joseph era padre em Iowa. Ele pregava em Iowa. Agora eu falei bonito, hein? Ficou bem mineiro. Iowa. Mas é basicamente isso, Iowa. E aí eles resolveram levar a Ana pra tratar ali desse probleminha dela, bem isoladinha, num mosteiro cheio de freiras em Earling. Que aí era um lugar mais isolado, não tinha muita gente por perto. A Ana poderia ter a sua privacidade enquanto estava passando por esse momento difícil. E aí já aproveitava para mudar o nome dela para deixar esse caso bem no sigilo. O exorcismo começou no dia 18 de agosto de 1928. Desde que a Ana pisou no convento, ela já mostrava ali a aversão a objetos sagrados. E era um negócio, gente, muito doido. Por quê? Fazia ali uma comidinha para ela, um suquinho. Aí botava uma água benta ali no meio. Sem a Ana ver, escondidinho lá na cozinha, botava o negócio ali, ela não comia o que estava abençoado. Gente. O que não estava abençoado, ela comia, de boa. Ela conseguia distinguir qual tinha água benta, qual tinha sido abençoado e qual que não tinha. É igual quando você tenta enganar a criança, colocando brócolis na comida. Isso. Igual que você tenta enganar, não funcionava com ela. Não funciona. Comigo também não funciona algumas coisas, não. Não funciona não, mas se tiver abençoado, você vai distinguir. Aí é perigoso. Já sonhou com o cachorro falando, hein, Vitor? Pois é, amor, tem que fazer esse teste. Vou fazer esse teste com você. E isso era, tipo assim, uma prova de que ela estava realmente possuída e não estava fingindo. Ela foi levada a um quarto, quietinha lá, as freiras estavam acompanhando o caso também. As freiras mais fortes seguraram ela na cama. E aí o padre começou. Na hora que começou mesmo, a Ana deu uma leve apagada. Ela perdeu a consciência ali. Só que conforme o ritual foi passando, ela acordou boladíssima. Acordou puta das calças. E tem alguns relatos que falam, inclusive, que foi nesse momento que ela se lançou contra a parede. E assim, saiu da cama e voou. Pá! Igual uma aranha. Na parede. Com muito esforço, ela foi colocada e presa na cama. Naquelas camas bem pesada mesmo. E ela começou a soltar uns barulhos animalescos. Umas coisas muito fortes, assim. Sons tão altos que, segundo testemunhas do caso, dava pra ouvir até, tipo assim, os camponeses em volta começaram a ouvir os barulhos e achando que eram animais, assim, animais sendo torturados. Umas coisas desse nível. Chegou até o ponto de alguns moradores ali, porque é um lugar mais isolado, mas sempre tem um camponês, um fazendeiro, um negocinho que mora por perto. Quando chegaram no mosteiro pra perguntar o que estava acontecendo, aí tinha que explicar, olha, a gente tá passando por uma situação meio delicada aqui, de um exorcismo, coisa e tal. Aí as pessoas saíram fugidas, porque quem tem medo, né? Blitz dos comentários, parado aí! Ai, que susto, gente. Até eu fui pego nessa blitz. Parado. Deixa agora o seu comentário. O que você está achando até agora do caso? Deixa aqui que eu quero saber. Tem um caso pra indicar pra gente? Comenta aí. Comenta aí. Esse é o momento, gente. Vou esperar, vai. Não pode continuar o vídeo se você não comentar. É uma nova função do YouTube. Eu só libero esse vídeo se você comentar. Agora vamos. Tá liberado. Tá liberado. As freiras começaram a se revezar em quem ficava dentro daquela sala. Porque começou a ficar fedorento. A energia não devia ser muito leve também. A única pessoa que ficava mesmo nas sessões do início ao fim era o padre, o Hessinger, o Theophilus, né? Que ele já estava acostumado com exorcismos, ele já tinha feito vários exorcismos, então ele permaneceu ali. Mas as freiras, elas precisavam fazer aquele revezamento. E por que eu falei que era fedido? Conforme o ritual foi acontecendo, ela começou a soltar excrementos por todos os buracos.
começou a vomitar, começou a fazer xixi, cocô, tudo que você imaginar, e era muito excremento saindo dela. Então, além da energia negativa, o ar denso estava denso de cheiro ruim também. Uma situação complicada. Durante os rituais também, a Ana falou várias línguas, tipo latim. Ela falou latim, línguas que ela nunca tinha estudado. E isso é um sinal, segundo a igreja, de possessão. O padre Teófilos afirmou que ele conversou com vários demônios dentro da Ana. Vitor, é agora que você tampa o seu ouvidinho, porque eu vou falar o nome de umas coisinhas bem pesadas. Ai, meu Deus, vamos ver o que é. O primeiro você já vai tremer. Beelzebu. Ah, tá. Lúcifer. A Beelzebu era o pior. O espírito do pai dela e até Judas Iscariotes. Sim, o discípulo de Jesus. Gente, mas isso tudo ali tava nela? Tava nela. O padre conversou com isso tudo. E o espírito do Judas estava ali tentando convencer ela de tirar a própria vida. Só que, gente, agora eu vou lançar aqui carteirada de conhecimentos evangélicos, conhecimentos bíblicos que tenho. Judas, que eu saiba, não é demônio. E demônio, pessoas que morrem não viram demônios. E falam que, nesse caso, se encontra muito que Mina e Jacob, né, o pai da Ana e a amante também estavam ali nela, e Judas. Mas, gente, não sei. Achei esquisito, mas não sou padre, tá? Não sou padre, não sou exorcista. Só achei esquisito e Judas não é demônio. Mas também não tô desafiando ninguém, não. O corpo da Ana, conforme o tempo ia passando, começou a inchar e endurecer. Ela começou a ficar dura igual pedra. E o corpo dela ficou tão denso que a cama acabou quebrando com o peso dela. O exorcismo foi dividido em 3 sessões. De 18 a 26 de agosto, de 13 a 20 de setembro e de 15 a 22 de dezembro. Aí, por que eu falei 23 dias? Se você somar esses dias aí todos, dá 23 dias. Só que foi de agosto a dezembro. Então ela ficou esse tempo todo no convento passando por essas sessões. Deve ter sido uma merda, gente. Deve ter sido um lixo de experiência. Aí você me pergunta, nossa, Cibele, por que não fez tudo de uma vez? Numa tacada só pra expulsar esse demônio? Gente, ninguém aguenta não. Ninguém aguenta não. As pausas serviam tanto pra Ana poder descansar, quanto pras freiras também descansarem. Ao final da 3ª sessão, que foi essa de dezembro, a Ana foi considerada finalmente liberta dos demônios e ela voltou a viver a sua vida normal, praticando a sua fé e levando uma rotina simples. 4 meses depois, ela voltou ao convento para agradecer tudo que as freiras fizeram por ela, o que o padre fez por ela, coisa e tal, e ela parecia muito mais saudável, muito mais bem-humorada. Tem alguns relatos que mostram que algumas freiras, elas não continuaram naquele convento. Elas foram transferidas, pediram transferência. Porque mesmo depois, a menina libertou, a menina tá bem. Só que elas viviam com essa lembrança de todo esse ritual, de todo esse exorcismo que aconteceu lá e que foi uma parada muito pesada. O caso da Ana ficou conhecido tanto pelos camponeses, que ouviram em volta os gritos dela, mas também pelo livreto que foi escrito em 1935, chamado Vadsatana, ou Begone Satana, que quer dizer bate embora, trem ruim, ou coisa ruim, vai embora. Que foi escrito baseado nos relatos do padre Teófilos pelo Calvo. Eu espero poder falar esse nome certo, porque é muito enrolado de falar. O padre Teófilos continuou seus trabalhos até 1941, quando ele morreu aos 73 anos. Se você ficou na vibe de vou assistir um filmezinho de exorcismo, gente, tem o Exorcismo de Anna Eklund, que é de 2016, mas não é semelhante ao caso, igual eu falei, tem algumas mudanças. Pelo que eu sei, inclusive no filme a Ana é casada e ela nunca foi casada. Ela era bem católica mesmo, tipo assim, era bem pura, assim, e ela não se casou. Mas no filme ela é casada, entendeu? Tem algumas diferenças, mas vale a pena, assim, se você ficou na vibe. O que eu não sei, o que eu duvido, eu acho que vai todo mundo sair daqui e assistir os filmes carinhosos. O Vitor sempre confunde esse caso com o Exorcismo de Emily Rose, mas o Exorcismo de Emily Rose é baseado no caso da Anneliese Mitchell, que a gente vai trazer também. Se vocês gostarem, gente, gostaram desse vídeo de exorcismo, de coisa ruim, deixa aqui nos comentários se você não deixou ainda na Blitz. Vai ser multado, hein? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Tchau.